Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Quimicamente Falando e hoje nós faremos aí a devolutiva do exercício 4C da aula dessa semana que falava sobre número atômico e número de massa, beleza? Já com uma correção. Lá no Google Class essa correção apareceu, mas se você está fazendo aí a devolutiva com o caderno do aluno, pessoal, observa que esse número aqui, ó, 47, tá? Ele está na quantidade de nêutrons no caderno do aluno, beleza? Eu vou até abrir aqui o caderno do aluno para vocês observarem, ó. Ele aparece 47 como nêutrons, mas não é, tá? 47 seria a quantidade de prótons da prata, então esse número está errado. Você que teve muita dificuldade para desenvolver, tá? Seria por este motivo, tudo bem? Então, feita a correção, nós vamos analisar o seguinte. Esse exercício me dava, né, 4 linhas para eu preencher de acordo com a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico e número de massa, e também aí de acordo com o nome do meu elemento químico, beleza? Então bastava você analisar a linha, as informações que você não tem, e através das informações que você tem, fazer o preenchimento. Então, para iniciar, pessoal, eu tenho aqui o elemento estrôncio, certo? Eu até posso abrir aqui a minha tabela periódica, mas eu vou te ensinar um caminho mais rápido, tá? Para eu não ter que ficar procurando o estrôncio, basta eu analisar o seguinte. Nós vamos lembrar, pessoal, que elétrons são partículas de carga negativa, certo? Os elétrons, eles apresentam para mim carga elétrica negativa. E já no caso dos prótons, são partículas que apresentam carga elétrica positiva, certo? E o que eu explicava para vocês na aula passada sobre prótons e elétrons? Eu explicava que essas partículas, embora não apresentam carga positiva e negativa, no final das contas elas têm que se estabilizar. Então tem que apresentar quantidades de carga positiva e negativa iguais para que o átomo seja neutro. Então, se o estrôncio apresenta 38 elétrons, significa que a quantidade de partículas positivas que ele vai ter é justamente 38, lembra? Positivos e negativos sempre em quantidades iguais. E ao apresentar 38 prótons, 38 partículas positivas, lembra que a quantidade de prótons que um elemento tem é dado a ele o seu número, né, o seu número atômico. Então, se o estrôncio tem 38 prótons, ele vai receber o número atômico 38, tá? Ele será o 38º da tabela periódica. Eu não vou ficar voltando aqui, pessoal, para contar, mas basta você analisar, olha, nós temos aqui, ó, o criptônio que seria 36, aí vindo para a linha de baixo vem rubídio 37, estrôncio 38, certo? Então, dessa forma, a gente consegue achar o número atômico e a quantidade de prótons analisando os elétrons. E como que eu vou descobrir a quantidade de nêutrons? Basta eu observar, pessoal, que a massa atômica de um átomo, ela me dá, além do peso, a quantidade de partículas. Então, lembra, no núcleo atômico, eu tenho a soma dos prótons mais nêutrons, certo? Então, se dentro dessas 87 partículas eu tenho prótons e nêutrons aqui, né, no meu núcleo eu tenho 87 prótons mais nêutrons, se eu retirar das 87 os meus prótons, que a gente sabe que é 38, quem vai sobrar? Sobra apenas os nêutrons, tá? Você não precisa ficar com vergonha de utilizar a calculadora, é muito importante que a gente não erre, beleza? Então basta você pegar a sua calculadora com muita calma, pegar aqui 87 partículas menos 38 prótons, que totalizam para mim 49 nêutrons, certo? Então no caso do nosso elemento aqui, pessoal, o estrôncio, ele tem 49 nêutrons. Seguindo a sequência, o nosso próximo elemento apresenta 26 prótons, que são 26 partículas de carga positiva. Dessa forma, apresentando 26 positivos, negativos sempre tem que ser em quantidades iguais. 26 prótons, 26 elétrons. E ao saber também que esse elemento apresenta 26 prótons, através dessa quantidade de partículas positivas foi dado para ele um número, tá? Que é o seu número atômico. Logo, se ele tem 26 prótons, o número atômico dele é 26, tá? Analisando essa posição na tabela periódica, eu venho aqui e procuro quem é o 26º elemento. Nesse caso, pessoal, olhando a minha tabela periódica, eu tenho aqui, olha, 21, 22, 23, 24, 25. Quem é o 26º? É o átomo de ferro, tá? É o elemento químico ferro. Então, basta eu voltar aqui na minha tabela e escrever o nome desse elemento, que é o ferro, certo? O que está faltando para nós? Falta para nós a quantidade de nêutrons. Vamos fazer a mesma análise. Se o ferro tem 56 partículas, no seu núcleo, né, se dessas 56 eu subtrair 26, sobram os meus nêutrons. Dá para fazer essa conta de cabeça, tá, pessoal? Mas para a gente não errar, para a gente ter certeza, 56 menos 26 é igual aí a 30 nêutrons, tá?
Então ele apresenta em seu núcleo 30 nêutrons. Você pode até fazer o processo inverso para ter certeza se está certo. 30 nêutrons mais 26 prótons tem que dar massa. 30 mais 26 é igual a 56, beleza? Continuando, nós temos o próximo elemento, que é a prata. Ela apresenta número de massa 108, né? Quantidade de prótons 47. Não vou ficar procurando a prata lá na tabela periódica, levaria muito tempo, basta eu analisar o seguinte, que se a prata tem 47 prótons, quantos elétrons ela vai apresentar? Cara, positivo e negativo em quantidades iguais, então vai ser 47 elétrons, certo? Se a prata apresenta 47 partículas positivas, por essa quantidade de prótons foi dado a ela o seu número atômico, que é 47, beleza? Então basta lá eu procurar na tabela periódica, contando até 47, eu vou chegar até a prata, certo? Por isso que estava errado, tá? Estava dando aqui quantidade de nêutrons 47 aí no exercício do caderno do aluno, imagino que eles vão corrigir em próximas edições, mas isso estava errado. Dessa forma, pessoal, se eu tenho 108 partículas no núcleo, né? 108 menos... Se eu tenho 108 partículas no núcleo menos os 47 prótons, dá igual a 61. Então, a quantidade de nêutrons que a prata apresenta é 61 nêutrons. E para a gente finalizar, nós temos a última linha, que nos dava 3 informações, quantidade de elétrons, número atômico e número de massa, e dessa forma eu consigo achar a quantidade de prótons por 2 caminhos. Posso analisar que se esse elemento tem número atômico 17 é porque ele tem 17 prótons, ou eu poderia analisar o seguinte, se ele tem 17 partículas negativas, quantas positivas ele tem que ter? Ele tem que ter 17. Então isso aqui estava até fácil, né? Se ele tem número atômico 17, ele tem 17 prótons. Se ele tem 17 partículas negativas, ele vai ter que ter 17 positivas. Dessa forma, para eu descobrir quem é o meu elemento, ele é o 17º da tabela periódica, né? Conto aqui, olha, 13, 14, 15, 16, quem é o 17º é o átomo de cloro. Então venho aqui e coloco o nome do nosso elemento, que vai ser cloro, beleza? E para fechar a resolução do exercício, o que está faltando para nós? A quantidade de nêutrons. Se ele tem 35 partículas em seu núcleo, dessas 35, né, 17 são prótons. Ao retirar os 17 prótons, sobram quantos nêutrons? Sobram 18, beleza? Coloco os 18 e aí eu tenho o nosso exercício corrigido. Pessoal, lembra disso, tá? O número atômico é definido pela quantidade de prótons. Prótons são partículas positivas que sempre tem que ser igual às partículas negativas. O número de massa soma os prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho a massa e os prótons, eu acho os nêutrons. Se eu tenho a massa e os nêutrons, eu posso achar os prótons também. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima devolutiva.